Olá pessoas, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre a 5ª temporada de Black Mirror. Por ser uma série com episódios independentes, eu comecei a assistir pela 5ª temporada. Depois eu voltei nas temporadas anteriores para poder comparar e ter uma base para fazer a análise. Se por acaso vocês quiserem análise das temporadas anteriores, deixa aqui nos comentários. Já que são só 3 episódios, eu vou falar sobre cada um deles separadamente, mas fica tranquilo que não tem spoiler nesse vídeo. O primeiro episódio é Striking Vipers, que é o nome do jogo que os personagens gostavam lá nas primeiras cenas do episódio. 11 anos depois eles voltam a jogar, só que até aí a tecnologia já evoluiu muito. O que a gente conhece hoje como realidade virtual já chegou num outro nível. Eles entram no jogo e assumem o corpo dos personagens, sentindo todos os golpes das lutas e tendo liberdade para fazer as próprias escolhas. Não só dos golpes, mas de qualquer coisa. E aí vem a questão central do episódio, que é eles não se limitarem só a lutar. Striking Vipers vai falar do efeito de ter uma experiência tão imersiva como essa. Assim que dá o play, é como se o corpo fosse desligado e eles passam a existir dentro do jogo. O que é um perigo enorme, apesar de não parecer. O Danny, por exemplo, tem um filho, então ele coloca o menino para dormir e depois ele entra no jogo. Só que se qualquer coisa acontece, ele não fica sabendo. Tanto que a criança acorda, levanta, vai até ele e ele só percebe que o menino acordou quando o gurizinho começa a bater nele. Muita coisa poderia ter acontecido até o Danny se dar conta que o filho não estava mais na cama como ele deixou. E isso acontece, apesar de a tecnologia que a gente tem hoje não ter chegado nesse nível ainda. Porque não precisa ser necessariamente num jogo, pode ser até no próprio celular. Os pais ficam lá, a criança fica até em outro cômodo fazendo sabe-se lá o quê e ninguém vê. Ou então já largam o celular na mão da criança também, que traz uma outra série de problemas, mas que não é o caso agora. O Danny e o Carl ficam tão viciados no jogo, tão fissurados naquela realidade, que eles passam a duvidar da vida real. Questionam o que eles estão sentindo, sem saber se o que acontece tem a ver com eles ou tem a ver com os personagens. Já não conseguem mais separar uma coisa da outra. E isso, consequentemente, afeta a relação do Danny com a esposa e do Carl com a namorada. O contato humano fica prejudicado, porque eles sentem mais verdade dentro do jogo do que na vida real, com outras pessoas reais. Mas eu não gostei desse episódio. Striking Vipers, pra mim, não teve a evolução que outros episódios tiveram. Eu não senti desenvolvimento na narrativa. Normalmente Black Mirror termina em um caos completo, explodindo a nossa cabeça ao abordar o lado ruim da tecnologia. Esse episódio teve um final positivo, o que eu não achei um problema. Mas pra mim ficou tudo na mesma coisa, não teve evolução na história. O que aconteceu no início se repetiu no final. A única diferença é que deixou de ser segredo. Eu gostei da qualidade de produção, gostei da recriação do jogo, mas não de como as coisas foram evoluindo. E por ser o primeiro episódio que eu assisti da série toda, foi muito... Eu não teria continuado a assistir a série se dependesse desse episódio. O episódio 2, Smithereens, é um sequestro. O Chris é um motorista de aplicativo que sequestra um funcionário da empresa Smithereens, que é responsável pela criação de uma rede social. Esse episódio, ele se passa nos dias de hoje, então é muito real. Se os outros tu assiste e a diferença é clara, tu consegue separar a série da realidade porque tal tecnologia não existe, nesse episódio isso não acontece. Então, o Chris quer falar com o Billy Bauer, que é o CEO dessa empresa. E o motivo eu não vou te falar, tu vai ter que ir lá ver o episódio. E pode ir mesmo porque é muito bom. Bem produzido, bem filmado e gostei bastante do ator principal naquele papel. A atuação dele é bem convincente de uma forma que tu consegue entender os motivos que levaram ele a fazer aquilo. Tu não concorda, mas tu entende por que ele pensa daquela forma. Esse episódio quer chamar a nossa atenção para a dedicação que a gente tem com as redes sociais, para a importância que a gente dá para uma tela e para o tempo que a gente perde só olhando para ela, completamente desligado de tudo que está ao redor. Como o próprio protagonista fala, vocês não olham para cima. Esse vício trouxe consequências sérias para a vida do Chris.
Ele sabe que tem culpa no que aconteceu, mas acaba responsabilizando também o aplicativo e a própria empresa, que é exatamente o que a gente faz. Essa internet não dá mais, esses aplicativos viciam, ficam fazendo eu perder tempo com essas bobagens. Mas a culpa não é do aplicativo. Você é que precisa ter autocontrole e largar o aparelho. Só que a gente não larga, e a empresa se aproveita justamente disso para lucrar em cima do nosso descontrole. Estudando o que tu assiste, mapeando aquilo que tu curte, para poder te recomendar cada vez mais desse conteúdo e te manter conectado por mais tempo. Eu achei muito interessante que na hora de conversar, de falar com o Chris, tentam dar um roteiro pro Billy seguir. E ele dispensa, ele não quer usar. Por quê? Porque o cara precisa de contato. É justamente isso que ele não tem. O Chris quer alguém que escute o que ele tem a dizer, sem frase pronta, sem um roteiro programado. Justamente alguém que olhe para cima e preste atenção nele. Às vezes a gente precisa disso. Não é de mais um seguidor, não é de 1 milhão de curtidas. É a vontade de sentir que tem uma pessoa ouvindo, que tem alguém prestando atenção no que tu tá dizendo e se importando com isso que tu diz. Foi um episódio que trouxe o mal das redes sociais na sociedade como tema. Parece mais uma redação do Enem, mas mesmo sendo uma discussão bem simples, conseguiu falar do que está acontecendo. Não tem aquela temática futurista de Black Mirror e demora um pouco mais para apresentar a crítica social. Ele vai mostrar lá depois da metade do episódio. Mas ainda assim eu gostei bastante. Conseguiu apresentar o questionamento, conseguiu falar do que queria de uma forma bem sutil, bem simples, com um tema atual. E o terceiro episódio, Rachel, Jack e Ashley O, com a Miley Cyrus, não foi muito elogiado, não foi muito bem nas críticas, mas eu adorei esse episódio, gente. A Ashley O é uma cantora de música pop, que faz várias músicas alegres e contentes e que tem que passar sempre aquela imagem perfeita. Porque é o que vende, mas não porque é o que ela quer realmente fazer. E ela lança a Ashley 2, que é uma espécie de inteligência artificial capaz de interagir com as pessoas. E eu adorei essa bonequinha, eu acho que super combinou a proposta, o estilo da boneca com a voz da Miley Cyrus. Eu acho que ficou muito bem encaixado dentro do episódio e eu gostei bastante nesse sentido. Eu achei um episódio muito divertido, com uma boa estrutura narrativa, bem parecido com filmes adolescentes, e talvez seja por isso que o episódio recebeu tantas avaliações negativas. Essa pegada mais engraçada não é típica de Black Mirror. Dentro do contexto geral da série, o episódio realmente não se encaixa, porque ele não tem aquela tensão que o público normalmente espera de um episódio da série. A discussão do episódio é como a indústria da música suga os artistas. A Ashley fica parecida com os ratos de laboratório do pai das meninas, porque a vontade dela não importa. Ela só precisa gerar lucro, e eles vão testando novas formas de conseguir isso. E tem também a necessidade de tudo ter que ser perfeito. Não pode se desviar daquilo que o público espera, não pode cometer erros. Se por acaso cometer, tem que abafar, não pode deixar vazar certas informações. Nada de se desviar daquilo que vende, sendo alguém real ou não, o objetivo principal é vender. E quanto mais automático isso vai ficando, mais a gente vai sendo enganado por personalidades que são vendidas, mas que na verdade não existem. Mesmo querendo sempre mais, a gente ainda é seres humanos, e o ser humano tem limites. Os artistas em geral, as figuras públicas, têm que se acostumar com um ritmo de trabalho impossível de cumprir. Só que a gente precisa parar em algum momento. Mas se parar de produzir, para de entrar dinheiro, sai da boca do povo e, consequentemente, outra pessoa que ainda está acostumada a esse ritmo vai pegar o nosso lugar. E esse episódio mostra justamente que tudo isso pode não ser mais um problema. Se houvesse um jeito de a nossa mente seguir trabalhando, seguir criando, enquanto o nosso corpo fica desligado, isso seria a solução de todos os problemas. Claro que dessa forma a gente é inútil, completamente descartável, mas essa é justamente a questão que o episódio quer te fazer pensar. Se as nossas memórias podem ser extraídas sem o nosso consentimento, se uma máquina pode comportar a nossa consciência, por que manter o nosso corpo funcionando?
Por que manter o nosso corpo vivo? Meu filho, é pesado o negócio, né? É pra ser pesado, é pra te fazer pensar nisso aí desse jeitinho bem assustador que Black Mirror sabe fazer. O final do terceiro episódio é um tanto quanto previsível, mas eu não me incomodei. Comparando a quinta temporada com a primeira, eu achei a primeira bem mais impactante, bem mais incômoda. Tem certos episódios da série que me deixaram realmente mal, muito desconfortável, como se eu tivesse levado um soco na cara. Já a quinta é bem mais leve, ela não traz toda essa carga de tensão que alguns episódios anteriores trazem. O que tu achou dessa temporada? Gostou? Achou ela muito fraca em comparação com as outras? Manda aqui nos comentários que eu quero ler as opiniões de vocês. Se inscreva no canal, ative as notificações para não perder nenhum dos vídeos novos e deixa o like aqui embaixo se tu gostou do conteúdo. Muito obrigada por ter assistido e eu te vejo na semana que vem. Tchau!